Existem alguns efeitos que é mais para você brincar. Lógico que, dependendo da criatividade, você consegue usar em trabalhos muito legais, mas eu vou mostrar alguns filtros aqui para vocês. É óbvio, não tem como a gente ficar vendo absolutamente todos nos detalhes, né? Porque tem muitas opções dentro de cada um deles. Então eu estou mostrando alguns, depois você pode ir brincando com os outros para ver o que acontece. Eu vou vir aqui ó, em Filter, Distort, e vou selecionar esse segundo aqui, ó, esse Pinch. Vou dar um clique, ó que bacana. Aqui eu também não vou ter a pré-visualização, então eu tenho que entender por esse quadradinho o que vai ocorrer, tá? Conforme você joga para um lado, esse sliderzinho, ele vai se aproximando aqui de uma esfera. Você pode, se quiser ver mais ou menos o que está acontecendo, diminuir o zoom aqui, ó. Ó que bacana. Conforme você vai jogando para o outro lado, ele vai... É como se ele estivesse afundando o centro da imagem. Então você consegue fazer uma brincadeira, fazer tipo um meme, né? Por exemplo, deixar a cara grandona, ó, vou dar um OK, olha lá, está aplicado o efeito. Além desse daqui, tem um outro que é bem parecido, vou dar um Ctrl Z, que também está aqui dentro do Distort, só que é esse Spherize. É a mesma lógica, tá? Você vai poder jogar para dentro, você vai poder jogar para fora. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. E aí ele vai formar uma esfera, só que aqui ele vai ficar bem mais marcado. É a ideia mesmo de você, como se você estivesse colando essa imagem em uma esfera. Ó que legal, tá vendo? Se você recortar essa parte de fora, você vai ver que tem uma esfera bonitinha aqui, tá? Também vou dar um Ctrl Z para voltar. E existem outros filtros aqui, por exemplo, esse Twirl, que ele vai fazer como se fosse uma espiral, ó. Ó que bacana. Você pode fazer um efeito assim. Você pode também usar, por exemplo, ó, dentro do Distort, o Wave, que ele vai fazer como se fosse uma onda. Aí você pode ir brincando com essas opções, tá? Vai mexendo e vai vendo o que cada uma delas faz. Ó, por exemplo, eu posso fazer uma coisa assim. Deixa eu... Assim, vou dar um OK, ó. Ele vai fazer como se fosse uma onda, né? No caso aqui, o nosso personagem ficou distorcido. Você tem outro também, que é diferente, que é o zigue-zague. Então ele vai fazer... Deixa eu diminuir aqui, ó. Ele vai fazer uma espécie de zigue-zague, literalmente falando. Ó. Olha que bacana. Tá? Então você pode ir brincando e vai testando cada um desses elementos aqui do Distort, que você vai conseguir fazer umas coisas bem, vamos dizer assim, engraçadas. A gente tem também alguns efeitos de tipo mosaico, simulando vários materiais. Ó. Dentro aqui de Filter, se você vier nas opções do Pixelate, você tem várias opções. Eu já mostrei o mosaico para vocês. Né? Então, por exemplo, vamos ver esse aqui, ó, o Crystallize. Ó que legal. Você pode selecionar o tamanho da célula. Né? A célula seria cada... Vamos dizer que isso daqui são bolinhas. Tá? Cada bolinha dessa tem um tamanho. Se você jogar para o lado, essas células vão ficar maiores. Se jogar para o outro lado, elas vão ficando menores. Aí dá aquela sensação que a pessoa está atrás daqueles vidros, né, normalmente de banheiro. Então você pode dar uma sensação desse tipo aqui, ó. Ó que bacana. Se você aplicar o efeito e não gostar, é só apertar Ctrl Z e ele volta para a imagem original. Eu abri aqui duas imagens, o Ferrari carro.jpg e o carro argo.jpg. Eu vou mostrar um filtro e eu vou usar essas duas imagens aqui como exemplo. Então, a gente vai lá em Filter, Render, Lens Flare. Eu vou dar um clique e aí você vai ver aqui embaixo que você tem quatro opções. Então, aqui em cima, ó, você vai perceber que tem uma cruzinha que você pode arrastar pela imagem e de acordo com a opção que você clicar, você vai ter um efeito diferente. Isso daqui seria aquela luz
aquele efeito de luz que você obtém quando você bate uma foto. Tá? Então você tem esse efeito aqui, ó, percebe que tem umas bolinhas aqui? Conforme você mexe, essas bolinhas vão se movimentando, que seria aquela ideia do reflexo. Nesse outro aqui, seria um outro tipo de lente, você vai ter um efeito um pouquinho diferente, tá vendo? Nessa daqui você tem um efeito que cria essas, deixa eu jogar aqui, ó, cria essas bolinhas, e esse Move Prime ele vai criar umas linhas aí horizontais e na diagonal, tá? Eu vou selecionar esse primeiro aqui, e aí aqui nesse sliderzinho eu posso definir o brilho. Se você colocar muito alto, a imagem vai ficar muito clara. Se você deixar muito baixinho, vai ficar um pontinho, vai ficar até meio esquisito. O padrão é 100%, tá? Você pode aumentar um pouquinho, pode diminuir um pouquinho para ajustar de acordo com a tua imagem. Através dessa cruzinha, você vai clicar e vai posicionar aonde você quiser. Então, por exemplo, eu vou posicionar aqui. Vou dar um OK. E olha lá que legal. Ele já aplicou, tá vendo essas bolinhas que surgiram? Ele já aplicou esse efeito. Você pode vir de novo aqui em Filter, Render Lens Flare e selecionar um outro tipo de luz. Então, por exemplo, eu posso selecionar esse de 35 aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Vou dar um OK. Ó que bacana. Ele vai aplicar duas luzes nessa imagem, porque eu apliquei a primeira e depois eu apliquei a segunda. Então ele vai sobrepondo, tá? Eu vou vir agora aqui na outra imagem e vou aplicar a de 105 milímetros. Ó que legal. Eu vou colocar ela mais aqui em cima, para você ver a diferença. Ó lá, tá vendo? Ó, criou umas bolinhas aqui. E eu vou aplicar agora na mesma imagem essa Move Prime. Eu vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar aqui bem onde está o farol de milha. Vou dar um OK. Ó que legal. Aí ele já aplica essas linhas aqui para dar esse efeito. Então você pode aplicar quantas luzes você quiser na sua imagem, tá? Se você não gostar da aplicação dessa luz, o que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl Z. Aí ele vai tirar essa última. Se você quiser tirar essa outra, então aí você vai ter que apertar o Ctrl Alt Z. E aí ele tira, você pode vir de novo aqui e aplicar uma nova luz ou posicionar em um outro local. Agora eu vou mostrar um efeito que é o de extrusão. Então eu estou aqui justamente com a mesma foto do vídeo anterior, que é o carro. Antes da gente aplicar esse filtro, a gente vai duplicar essa camada algumas vezes, justamente para a gente conseguir comparar as diferenças, tá? Então eu vou clicar aqui e vou arrastar aqui para a folhinha. Aí você pode fazer esse processo várias vezes, ou simplesmente você pode clicar uma vez e apertar Ctrl J. Tá vendo? Ele já copia. Ó. Vou apertar Ctrl J de novo, Ctrl J de novo. E aí ele vai copiando e vai numerando as camadas automaticamente. Então eu vou pegar nessa camada aqui, que é a Background Copy 5, que está mais em cima. Vou vir aqui em Filter, Stylize. E aqui a gente vai no Extrude. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui. Nessa janelinha a gente vai definir se você quer a extrusão em blocos ou em pirâmides. Vai definir o tamanho, no caso aqui eu vou deixar em blocos, tá? Vai definir o tamanho do quadradinho que vai ser formado, a profundidade, e aqui a gente tem algumas opções que você pode habilitar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar desabilitadas essas duas opções. Aqui você pode escolher se você quer se basear, a profundidade desses bloquinhos vai se basear na figura ou se vai ser aleatório, randômico. Então, aqui a gente pode selecionar o tamanho que quiser, tá? Quanto maior o tamanho, menos quadradinhos você vai ter. Maiores vão ser os quadradinhos e aí, naturalmente, menos quadradinhos a gente vai ter. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, 40. E vou colocar uma profundidade aqui de... Vamos deixar em 20 mesmo. Tá? Vou deixar em bloco, tamanho de 40, profundidade de 20, random, e vou deixar desabilitadas essas duas opções. Vou dar um OK. Pronto. Ó que bacana.
ele já fez, tá vendo aqui, ó? Se você olhar para cá, você vai ver que tem justamente como se fosse um tijolinho, né? Aí ele fez isso na imagem inteira. Eu vou ocultar essa camada, vou clicar aqui no Background Copy 4 e vou de novo lá no filtro, Stylize, Extrude. Só que agora eu vou clicar nesta primeira opção, Solid Front Faces. Então ele vai deixar a frente numa cor sólida. Vou dar um OK. Olha o que ele fez, tá vendo? Você perde um pouco da ideia do carro porque os bloquinhos são muito grandes. Vou tirar o olhinho daqui, vou selecionar Copy Trace, vou de novo lá no Stylize Extrude. E agora eu vou deixar essa aqui, ó, Mask Incomplete Blocks. Vou dar um OK. Aí você falou, parece com a primeira. Já já a gente vai ver a diferença. Vou vir agora nessa Copy 2, vou de novo lá em Filter, Stylize, Extrude. E agora eu vou tirar essa opção e vou deixar essa Level Based. Vou dar um OK. Então, vamos ver a diferença. Ó. Nessa daqui a gente aplicou o Level Based. Nessa primeira a gente deixou o randômico. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele fez a extrusão, mas pode perceber que esses quadradinhos aqui em volta, eles estão basicamente na mesma profundidade. E aqui eu tenho alguns com uma profundidade maior. Olha a primeira como ficou. Tá vendo? Ele fez aleatório. Cada um tem uma profundidade diferente. Enquanto que nesse daqui ele fez baseado na imagem. Bacana. Esse daqui, então, foi o padrão. Lembra que tinha duas opções que eu podia checar? Eu não tinha checado nenhuma delas. Nesses dois aqui, no 4 e no 3, eu chequei as opçõezinhas. Então, vamos ver o que mudou. Aqui eu tinha checado a Solid Color, né? A face virava uma cor única. Pode ver que cada quadradinho aqui, ó, a frente de cada um deles tem uma cor única. E nesse outro aqui, a gente trabalhou com aquela segunda opção. Olha a diferença entre esse aqui e a primeira. A primeira, tá vendo que tem quadradinhos aqui em volta? Tá vendo? Por exemplo, vamos olhar aqui nesse cantinho, tá? Tá vendo que tem uns tijolinhos aqui que estão incompletos? Isso na imagem principal. Nessa imagem aqui, o que ele fez? Ele ocultou. Quem estava incompleto, ele não está exibindo. Então, ele está exibindo só aqueles tijolinhos que foram iniciados e terminados dentro da área da nossa foto. Tá ok? Vamos agora clicar aqui. Deixa eu apagar essa. Clicar aqui no Background Copy. Eu vou de novo em Filter, Stylize, Extrude. E agora eu vou selecionar, vou deixar aqui no Random e vou selecionar Pyramids. Vou dar um OK. Ó que bacana. Ele vai construir, em vez de tijolinhos, né, retangulares, vai construir pirâmides, formando aqui esses triângulos, tá? E aqui a gente tem a nossa imagem original. Então, a partir da imagem original, o que eu mais gosto foi o primeiro efeito que eu mostrei. Dá para fazer uma coisa bem legal. Eu vou aplicar esse primeiro efeito nessa última imagem aqui, nesse background. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar desmarcado aqui, vou deixar no Random, vou deixar em 20, vou deixar em Blocks. E eu vou deixar aqui, em vez de 40, eu vou colocar, por exemplo, 20. Vou dar um OK. Olha lá. Ele vai construir cada tijolinho desse, né? Cada quadradinho mede 20 por 20. Então, naturalmente, eu tenho muito mais quadradinhos na minha imagem. E a profundidade é a mesma dessa primeira que a gente fez. Ó, aqui a gente tem os quadradinhos de 40 por 40 e nessa última 20 por 20. Ambos com profundidade de 20. Tá? E aí você pode ir brincando com isso e dá para formar aí construir um background, um papel de parede aí para o teu computador, uma imagem de fundo, dá para fazer algumas coisas bem interessantes. Eu abri agora a foto Homem de Óculos Escuros e a gente vai aplicar um outro filtro. A gente vai vir aqui em Filter, Stylize, e eu vou selecionar esta opçãozinha aqui, ó, Emboss. Vou dar um clique, automaticamente ele já vai aplicar
o emboss aqui. Eu vou puxar a telinha aqui para o lado, a janelinha aqui para o lado, para a gente ver o que está acontecendo. Aqui é muito simples, você só tem 3 opções para mexer. Você pode mexer no ângulo, vamos dizer que aqui seria a densidade dos pixels, e aqui a quantidade, a porcentagem que você vai estar aplicando desse efeito. Então vamos ver na prática como que funciona. Eu vou deixar o ângulo aqui, num ângulo qualquer, e vou mexer aqui no Height. Vou aumentar um pouquinho, ó. Tá vendo? Vou aumentar mais um pouco. Quanto mais a gente aumenta, pode perceber, tá vendo essas linhas aqui mais claras? Você pode perceber que conforme a gente vai aumentando, essas linhas vão ficando mais fortes. Mas vai chegar um momento que vai ficar esquisito. Se você deixar muito pequenininho, a imagem vai ficar muito apagada. Então você vai ajustando isso daqui de forma que você tenha aí o efeito que você quer. Uma vez que você acertou isso aqui, você pode mexer nesse amount. Ó, conforme eu aumento, ó que bacana, ele vai aumentando o nível de detalhamento. Pode ver aqui pelo fundo, ó. Pode ver a pele dele. A pele ficou meio... Parece mármore, né? Aquelas estátuas que tem aí de pedra, alguma coisa assim. Se a gente for diminuindo, ó, ele vai perdendo um pouco dos detalhes. Pode ver que esse fundo aqui está ficando cada vez mais lisinho. Então você tem que balancear. Você pode deixar um amount baixo e aí você pode tentar trabalhar um pouco mais aqui nesses detalhes do height. O normal aqui, o padrão, seria 100%. Tá? E aí você deixa do jeito que você quer e ajusta também o ângulo. Você pode mexer aqui, pode mexer direto na bolinha, ó, por exemplo. Vou clicar aqui, vou clicar aqui. Tá vendo? Ele vai mudando o ângulo, como se fosse a sombra. Ó, nessa direção aqui, tá vendo que ele fez na mesma direção desse traço, ele fez uma sombra. Se eu jogar na mesma direção, só que para cima, ó, ele vai fazer uma sombra no sentido contrário. Ele fez essa sombra aqui embaixo, ó, embaixo do braço, desse lado do rosto. Vou fazer de novo, ó, vou jogar aqui para baixo. Aquela sombra que estava aqui passou a ser uma linha clara e aqui no cabelo ficou escuro. Jogando para cá inverte. No cabelo ficou a linha clara e aqui no rosto ficou essa linha escura. E aí você faz o ajuste do jeito que você quiser, ajusta o teu amount, gostou, dá um OK, pronto. Você fez aí já a aplicação de um efeito bem bacana e bem simples.